e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ajude a entender essa palavra. Gente, que lindo a liturgia de nossa igreja é maravilhosa, né, gente? Assim, como uma leitura explica a outra, como uma leitura ela prepara a outra, né? A gente tem aqui, a gente viu o carinho de Deus, o relato da criação, os dias, a semana, quando terminou tudo, né, criou tudo e viu Deus que tudo era muito bom. Criou o ser humano, deu a tarefa, multiplique, dê um nome às coisas, enfim. Depois assim, Deus percebeu, né, ontem Deus percebeu a tristeza de Adão, porque estava sozinho, fez uma companheira, pediu para ele dormir, ele dormiu da costela, saiu ali, né, a companheira, para dizer que não é da cabeça para não ser superior, não é do pé para ser inferior, mas é da costela, da metade, para a mesma dignidade, representando isso. Hoje, olha que coisa interessante, hoje já é aquela pergunta que a gente faz, né? Quem foi o grande culpado do pecado ter entrado na humanidade? Quem foi o culpado? Quem foi o culpado? O evangelho de hoje, a primeira leitura de hoje vai explicar. Quem foi o culpado? Quem? Quem foi assim, a culpa a gente atribui a quem? Que o pecado entrou. Até então não tinha pecado. Quando Deus criou lá o jardim do Éden, enfim, colocou o ser humano, lá não tinha pecado. Quem que foi o responsável para a entrada do pecado na humanidade? A serpente. O inimigo, o mal, representando o mal aqui, o inimigo, né? Ele foi, né, a serpente, né, que é o inimigo, o próprio diabo, né, o próprio Satanás, ele se aproximou daquele casal, a obra-prima da criação de Deus, se aproximou, né, chegou primeiro para uma, Eva, né, convenceu, né, porque Deus havia dito só, vocês podem comer de tudo à disposição de vocês, menos daquela lá, do fruto daquela árvore lá, né? Não, gente, a gente tem que entender uma coisa aqui, né? Imagina assim, num pomar lindo, se come de tudo menos daquela árvore. Ou seja, não é o fruto em si, não é o fruto em si, mas o que Deus estava querendo testar ali, dizer? O que Deus estava querendo dizer nessa relação? Comam de tudo menos aquela lá. E aí veio o inimigo, começou, né, com Eva, convencer, por que vocês estão bem aqui? Estamos bem, quem está cuidando de você aqui? É o Senhor. O que ele disse assim? Que a gente pode fazer de tudo. Ele falou uma coisa, que a gente não pode comer daquela árvore lá. Sério, ele falou isso? Por quê? Nossa, é gostoso. Você experimentou? É gostosa demais. Nossa, né? É boa, saborosa, apetitosa, Eva. E tem mais uma característica, se você comer, ela emagrece. Se você emagrece, né? Pronto, né? Despertou nela, pronto, né? Ou seja, por que vocês vão ser, porque como é gostosa, vocês serão como Deus. Agora eu entendi por que Deus não quer, porque o dia que vocês comerem, vocês assim, os olhos abrirão, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, de tudo. Sério? Né? Claro, come, experimenta. Foi lá, Eva deu trela, não é? Eva deu trela, não dê trela para o diabo. Mas Frei, eu posso, eu rezo o terceiro dia, Frei, eu venho aqui à missa, eu estou forte, ele pode vir, que eu, não tem isso, não tem isso. Você vai perder, e perder feio, vai perder. Não dê trela para o inimigo. E aí, ou seja, de tanto, ele é o pai da mentira, o pai da ilusão, ela foi lá e comeu e levou para o marido, come, experimenta, nossa, você vai ver o que vai acontecer com você. Também comeu, Adão também comeu, é o relato aqui. Aí quando eles comeram, os olhos se abriram, eles descobriram que estavam nus. Até então a nudez era algo tão bonito, tão puro, etc. Descobriram que estavam nus. De repente, todos os dias Deus passeava no Éden, assim, Adão, etc. Vamos tomar um chazinho da tarde, ok. De repente eles, depois disso, fugiram da presença de Deus. Até então Deus estava sempre com eles estavam sempre na presença de Deus. Comeram, né, transgrediram e desapareceram da presença de Deus, fugiram, se cobriram, porque aí a nudez começou a virar um gesto de vergonha por causa do pecado.
Ou seja, entrou esse pecado e bagunçou tudo. Consequência, foram expulsos do paraíso, e o salário do pecado é a morte. Aí entrou a morte também. Então Adão e Eva não foram os culpados do pecado original, não foram os protagonistas que assumiram a culpa, a bronca. Foi a serpente, foi o diabo. Só que qual foi o erro deles? Qual foi a culpa deles? Darem trela. Por que Deus falou assim, não comam lá? Deus disse assim, o que estava por trás de tudo isso? A desobediência. A obediência e a desobediência. Eu quero ver se o ser humano é obediente. Quero ver se o ser humano é obediente. Só que, a tentação, o inimigo foi lá, eles desobedeceram. E o ato de desobedecer Deus, a gente foge da presença dele, a gente quer se esconder da presença dele, vem a vergonha e a nudez. E é interessante esse relato aqui da primeira leitura, que a serpente, que o inimigo, através da palavra, convenceu, através da palavra, a palavra fez com que entrasse, e aí o ser humano assumiu o pecado, perpetuou o pecado, ficou mudo, porque o pecado, a gente foge da presença de Deus, não quer falar com Deus, o pecado faz com que a gente fuja da presença de Deus, e não queira mais, nem sequer rezar, porque tem vergonha. Vem aí as malícias, ou seja, olha a consequência, a gente fica surdo, cego e surdo, porque já não ouve mais a voz de Deus, porque ouviu a voz do inimigo. A gente já não pode falar mais assim, porque temos vergonha de relacionar com Deus, o pecado faz isso. E olha só o que vem agora, minha gente, o Evangelho, graças a Deus, Jesus veio. E com o Evangelho de hoje, Jesus estava lá, região de Tiro e Sidônia, região pagã, volta para Galileia, enfim, atravessa a Decápolis, ou seja, região pagã, e de repente traz um homem que ele era surdo e mudo. Ou seja, quando fala que é um homem surdo e mudo, entender agora a primeira leitura, as consequências do pecado. O que o pecado traz para a gente? A gente fica mudo e a gente fica surdo porque já não pode mais ouvir a voz de Deus, e mudo porque não quer mais se encontrar com Deus, não quer falar com Deus, não quer rezar com Deus, Então trouxeram um homem surdo e mudo, ou seja, o resumo de todo o pecado da humanidade estava nesse homem, surdo e mudo. Surdo para a voz de Deus, porque deu trela, ouviu a voz do inimigo, e mudo porque já não reza mais, não está mais em comunhão com Deus. Aquele diálogo que tinha, que todas as tardes Adão e Eva conversavam com Deus, agora não existe mais. O pecado tira isso de nós. Aí Jesus, olha só o que ele começa a fazer. Trouxeram esse homem surdo e mudo, pediram que falava com certa dificuldade, pediram que Jesus impusesse as mãos, e Jesus afastou-se com o homem fora da multidão. Jesus assim, Ele quer trabalhar em cada um de nós, não na bagunça, no barulho, no alvoroço, não. Ele trabalha com cada um de nós, saindo da multidão. Às vezes é necessário a gente sair da multidão, minha gente. Às vezes a gente está escutando tantas vozes, tem tanto barulho aqui dentro de nós, tem tanto barulho aqui no nosso coração, que às vezes a gente tem que sair da multidão para ter um encontro pessoal com Jesus, para poder conversar com Ele, para estar a sós com Ele, para permitir que Ele nos cure, para permitir que Ele transforme as nossas vidas. Então Jesus afastou o homem da multidão. Ei, chega de multidão. Aliás, a maioria dos milagres que Jesus fez, quando tinha aquela gente, aquele povo alvoroço, Ele, saiam daqui, e ficava só com a pessoa. E aí o que faz Jesus? Olha só, preste atenção, gente. Em seguida, colocou, olha, parece assim, numa primeira vista, parece, nossa, que atitude meio que nojenta, nojentinha aqui, Em seguida ele colocou o dedo nos seus ouvidos. Ninguém coloca o dedo um no outro no ouvido aí, ninguém vai fazer isso, Isso ou seja, Jesus pega, coloca o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te.
E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. O que Jesus fez aqui, minha gente? O que Jesus fez aqui? Que gesto que Jesus fez aqui? Que coisa maravilhosa! Jesus o quê? Fez um passeio com esse homem lá em Gênesis. Quando Deus criou o ser humano do quê? Do barro. E para moldar o barro, alguém molda um barro seco? Não, tem que molhar, não é? Tem que colocar água. O que Jesus fez? Pegou a água, a saliva, moldou e colocou na língua. O que Jesus fez? O ouvido, tocou o ouvido. Lembra que o homem era surdo e mudo? Ou seja, o que fez o pecado lá com Adão e Eva? Né? Pararam de escutar a voz de Deus. Pararam de escutar a voz de Deus, ficaram surdos. Pararam de conversar com Deus por causa do pecado. O que Jesus fez? Toca. Ele recria o ser humano. Que coisa maravilhosa! Jesus recria o ser humano ao tocar o ouvido, ao tocar na língua. O homem escuta agora. O homem voltou a escutar a voz de Deus. Que coisa maravilhosa quando a gente se confessa, minha gente. Quando a gente se reconcilia com Deus, a gente volta a escutar não a voz do mundo, do pecado, mas a gente volta a escutar a voz de Deus. Foi isso que Jesus fez ao tocar. Ele tocou o ouvido, e a partir daquele momento o homem começou novamente a escutar a voz de Deus. O homem começou a louvar a Deus, conversar com Deus, soltou a língua, ele começou a falar. Olha, quando a gente é tocado pela misericórdia, quando somos tocados pela graça de Deus, quando pedimos perdão, quando nos reconciliamos, quando nos esforçamos para ser de Deus, os nossos ouvidos se abrem, a nossa língua se solta, a gente louva, e o homem começou a falar sem dificuldade. Jesus, olha, não conte para ninguém, mas quanto mais ele recomendava para não contar, mais eles contavam. E olha que interessante, muitos impressionados diziam, ele tem feito lá, o Adão e Eva fugiram da presença de Deus, fugiram. Aqui não, aqui todo mundo quer contar, quer mostrar. Lá eles fugiram, aqui quer mostrar. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Então, perceberam essa diferença? O que veio fazer Jesus em nós? O que veio fazer Jesus, né, em nossa história de vida? Nos tirar da surdez, da cegueira, do mutismo, quando a gente não fala. E tudo isso quando somos tocados pela graça de Deus, quando vamos ao encontro deles, quando nos reconciliamos com Deus, a gente começa a ouvir a voz do Senhor. Daqui um pouco, minha gente, daqui um pouco vai começar o quê? Que tempo que vai começar? A Quaresma. Olha que bom período para a gente tirar a cera do ouvido do pecado, para a gente tirar as sujeiras da língua, da boca, né? Para a gente pedir perdão, se reconciliar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para falar de Deus, para testemunhar Deus, como fizeram Cirilo e Metódio, numa terra estrangeira, foram lá falar a voz de Deus, escutaram os apelos do povo e começaram a falar em nome de Deus para aquele povo. Que a gente possa aprender com Jesus hoje, minha gente, que só seremos curados, só seremos transformados quando nós somos tocados, porque enquanto nós não buscarmos Jesus, nós ainda estamos surdos. Por mais que estejamos escutando fisiologicamente, estamos surdos, porque Deus está falando e a gente não ouve, por causa do pecado. Ele elimina o pecado para você ouvir a voz de Deus. Elimina o pecado para você começar a abrir a tua boca e falar as coisas de Deus. Amém? Mas amém, amém?